Bem-vindos ao canal do Tomada 7, eu sou Guilherme Cândido e hoje eu vou falar de Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Muito se discute sobre qual a maior franquia de ação da atualidade, mas qual seria o critério? Se for longevidade, 007 permanece imbatível com seus 25 filmes oficiais disparados em mais de 5 décadas de produções cinematográficas. Mas e se for consistência? Aí, Missão Impossível surge como candidato de peso. Ethan, qual o seu objetivo? Qual o seu verdadeiro objetivo? Mas antes de se tornar uma franquia bilionária, Missão Impossível fez muito sucesso como série de TV, quando foi exibida nos Estados Unidos entre 1966 e 1973. Já no Brasil, a série foi exibida pela Rede Bandeirantes na década de 70. A primeira adaptação para os cinemas só aconteceu em 1996, quando Brian De Palma comandou Tom Cruise em alguns dos momentos mais emblemáticos do cinema de ação daquela época. Desde então, o mais próximo que a franquia chegou de decepcionar o espectador foi justamente com o segundo filme, que apesar de ter quebrado o recorde de bilheteria, acabou sendo o mais desequilibrado de toda a série. Foi a partir do terceiro filme que a franquia decolou de vez. Quando Tom Cruise assumiu as rédeas da produção, Missão Impossível passou a se superar a cada filme. E o sexto capítulo, no caso o antecessor, Efeito Fallout, se tornou o maior sucesso da marca. Sua missão, caso decida aceitar, será que alguma vez decidiu não aceitar? O fim que você mais temia está chegando. Esse ano, Missão Impossível Acerto de Contas foi lançado prometendo uma conclusão épica para a jornada de Ethan Hunt. Tão épica que foi dividida em duas partes. O suposto final da saga, porque a gente sabe como funcionam as coisas em Hollywood, está previsto para chegar aos cinemas em 2024. A trama do novo filme deixa de lado o frenesi de sempre para promover um retorno às origens, relembrando as raízes de filme de espionagem. Assim, a história já tem início valorizando o suspense dentro de um submarino, com agentes soviéticos sendo vítimas de um ataque misterioso. Aliás, o desfecho dessa sequência lembra bastante a tragédia que aconteceu com o submersível da Ocean Gate. Pouco tempo depois, Ethan Hunt sai literalmente das sombras para aceitar uma missão que promete fazer jus ao título da franquia. Afinal, Hunt se vê no meio de uma corrida global para tomar o controle de uma inteligência artificial que se tornou consciente e com planos que deixariam a Skynet do Exterminador do Futuro orgulhosa. Nesse cenário, Hunt parece ser o único disposto a eliminar esse parasita digital conhecido como a Entidade. Dirigindo o terceiro capítulo seguido da série, Christopher McQuarrie é inteligente ao sequer tentar igualar a escala do filme anterior. Por mais que o marketing da produção tenha feito um escarcéu danado sobre uma determinada sequência de ação. Ele prefere subverter as expectativas do público em momentos oportunos, como uma longa sequência que acontece nas ruas de Roma. Presta atenção. O mundo irá atrás de você. E se você já assistiu ao filme, deve se lembrar que Hunt troca de veículo 2 vezes nessa perseguição e ainda reveza a direção com Grace, personagem vivida pela Hayley Atwell, a agente Carter da Marvel. Aliás, a performance de Grace dirigindo esse carro rende alguns dos momentos mais divertidos da produção. Ao contrário de obras recentes, que também utilizaram trens em sequências de ação, como o próprio Indiana Jones, que estreou recentemente, Acerto de Contas, parte 1, não se limita a colocar os personagens lutando sobre vagões e dentro deles. O filme ganha pontos ao ilustrar de forma realista, mas não menos espetacular, as dificuldades de se escapar de um acidente de trem. O mundo está mudando. A verdade desaparecendo. A guerra está chegando. Assim, uma série de obstáculos surge no caminho do bravo Ethan Hunt, como um piano pendurado por uma corda minúscula e até utensílios de cozinha. Vale tudo para aumentar a tensão e dificultar a vida do coitado do Ethan Hunt, né? Mas agora nós precisamos conversar sobre os pontos negativos do filme. A começar pela grande vilã da história. Se em Top Gun Maverick, Tom Cruise se dispôs a bater de frente com o sistema, cada vez mais hostil ao fator humano, Missão Impossível se alinha a esse discurso.
que cai como uma luva no momento em que a indústria cinematográfica está paralisada com as greves do sindicato dos atores e dos roteiristas. E um dos motivos, inclusive, é justamente a utilização de inteligência artificial. Portanto, é uma pena constatar o tremendo desperdício dessa tal entidade, vilã supostamente implacável e com recursos ilimitados, mas que é subaproveitada dentro da narrativa. E a ideia de apostar numa representação física dessa tal entidade só agrava o problema, porque sabota por tabela os esforços do ator Esai Morales, tão imponente na série Ozark, mas que aqui está, infelizmente, completamente apagado. Para piorar, a produção sofre com um evidente excesso de personagens, quase todos distribuídos de forma irregular dentro da história. Também é triste ver a participação de Ilsa Faust, de Rebecca Ferguson, tão diminuída, ainda mais se considerarmos o crescimento da personagem ao longo da série. Por fim, o roteiro ainda exagera nos diálogos expositivos, explicando tudo toda hora. Com isso, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 interrompe o viés de evolução que a franquia vinha sustentando até aqui. Mas isso não significa que seja um filme ruim, muito longe disso. Significa apenas que impossível mesmo era a missão de superar o filme anterior. E se você quiser uma análise mais aprofundada, mas também sem spoilers, eu te convido a acessar o tomada7.com. Lá você encontrará essa e outras críticas, além de artigos especiais sobre a indústria, e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de dar aquela moral. Curta, compartilhe, aproveite para ativar o sininho e se inscrever no canal para receber as próximas novidades. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.